bem-vindos. Eu sou Tatiana Pinheiro, economista-chefe do BNP Paribas Asset Management e estou aqui para falar de cenário econômico nos próximos anos. O advento das vacinas e a ampla liquidez internacional via expansão monetária e fiscal, que devem perdurar neste ano e no próximo ano, servirão como combustível no processo de recuperação econômica mundial. A depender do processo de vacina em massa, em grande parte da capacidade de adequação das vacinas às novas variantes do Covid, os próximos anos podem ser marcados pelo movimento de recuperação econômica, pois muito foi perdido em termos de riqueza mundial e será um longo caminho de volta ao patamar pré-Covid. De acordo com o FMI, a economia mundial deve crescer 4,4% em média entre 2021 e 2023, superior aos 3,6% registrados de 2010 a 2019. Se as expectativas de recuperação econômica se comprovarem corretas, estaremos num ambiente de negócios favorável à diversificação de carteira e à tomada de risco. Isso levará a uma ampliação do fluxo de capitais que funcionará como vento de popa não só para as economias avançadas, mas também para as economias emergentes. As economias que tiverem as melhores histórias para contar usufruirão da maior parte desse fluxo, enquanto as demais ficarão com os efeitos marginais desse aumento de fluxo de capitais. Lembrando que esse caminho auspicioso da economia mundial vai ter sua volatilidade, com alguns ou vários solavancos ao redor do percurso. Pontos importantes para ser monitorados: o ritmo de recuperação da economia chinesa e seus efeitos no comércio mundial, porque recentemente o fortalecimento da economia chinesa impulsionou o comércio mundial, mais especificamente de commodities, que estava estagnado no período pré-Covid. Então tem que ver se isso se mantém. Segundo ponto a ser monitorado é o potencial de pressão dos gastos sobre preços. É o debate da reflação no mundo, que pode antecipar o processo de normalização de política monetária, reduzindo o impulso monetário para a imaginada recuperação econômica. Terceiro e principalmente, o processo de vacinação mundial, né? Muitas são as dificuldades no processo de vacinação. Primeiro, capacidade de produção para fazer frente à demanda, logística, engajamento da população. Neste jogo, a estratégia vencedora é a que contempla conhecimento técnico, organização e agilidade. Um caso, até agora bem sucedido, é o processo de vacinação em Israel, onde quase 1/3 da população já recebeu todas as doses necessárias de vacina contra o Covid. Mantido esse ritmo, Israel poderá dar em breve parâmetros para o mundo sobre qual é a melhor estratégia para o alcance de imunização em massa, sobre o tempo até o alcance da imunização, sobre a duração da imunização adquirida por vacinação nos vários cortes etários. A nossa expectativa é que a taxa de juros básica nas economias avançadas permanecerão abaixo dos seus neutros no horizonte dos próximos 2 anos. Além disso, vemos o processo de retirada do auxílio financeiro às famílias e às empresas via gastos fiscais sendo feito somente a partir de 2022, quando esperamos que a crise sanitária mundial deva finalmente estar controlada. No Brasil, os pontos chaves a serem monitorados são: 1. Processo de vacinação, pois o atraso do processo, a limitação do número de opções de vacina, o colapso em algumas regiões do sistema público de saúde aumentaram, a pressão por mais gastos fiscais, fora que ameaçam o ritmo de recuperação econômica iniciado no segundo semestre. Segundo ponto para observar é a condução da política fiscal, pois a capacidade de manter o regime fiscal vigente e aprovar as medidas fiscais e estruturais necessárias para o controle do endividamento público e, consequentemente, a manutenção da confiança da solvência do país, tão importante para a atração do fluxo de capitais, é essencial. E o terceiro ponto a ser monitorado é o ritmo de recuperação da economia. A necessidade de extensão do auxílio emergencial, assim como outros programas de assistência a suporte a emprego, faz com que o processo de ajustamento fiscal seja mais lento que o imaginado. Esse cenário, pior na condução de política fiscal, eleva a taxa de juros neutra da economia e pressiona a taxa de câmbio. Acreditamos que o patamar da taxa de câmbio está deslocado dos fundamentos em torno de R$ 1,50, R$1,50. Em grande parte devido à percepção de risco fiscal.
né? Estimamos que a taxa de juro neutra da economia esteja em torno de 3% e o crescimento potencial brasileiro pós o choque da crise sanitária esteja ao redor de 1%. A combinação desses fatores deve resultar num início de retirada do impulso monetário extraordinário já no curto prazo, dado que prevemos um ritmo de recuperação de 2% para a economia brasileira nos próximos anos, abaixo do ritmo de recuperação mundial, mas acima do ritmo potencial brasileiro. Assim, vemos o Banco Central iniciando o processo de normalização monetária agora, com a taxa Selic sendo elevada de 2% para 4,5% até o final desse ano. Além desses fatores, PIB potencial baixo, taxa neutra um pouco mais pressionada, taxa de câmbio aí refletindo a percepção de risco, nós temos no horizonte dos próximos 3 anos eleições presidencial, de governos de estados e legislativa, que também deve adicionar volatilidade ao cenário macro e consequentemente aos preços dos ativos. Em suma, o nome do jogo continua sendo ajustamento fiscal aqui no Brasil, mas agora com o pano de fundo dos desdobramentos do processo de vacinação. Nesse sentido, a evolução positiva da agenda de reformas estruturais pode fazer com que os preços importantes na economia, como taxa de câmbio e juros, fiquem mais alinhados aos fundamentos macroeconômicos. Nosso cenário base continua sendo de manutenção do atual regime fiscal, aprovação de alguns gatilhos de contenção de gastos obrigatórios nos próximos 2 anos e evolução da agenda de reformas microeconômicas, mas sem conclusão das reformas macroeconômicas, o que resulta em continuidade do processo de recuperação cíclica da economia, a inflação e expectativas de inflação ancoradas na meta, mas sem nenhuma folga, e a retirada do estímulo monetário extraordinário. Nesse sentido, para os negócios será importante monitorar o debate político e fazer a adoção de estratégias de diversificação dos investimentos. Bons negócios, eu sou Tatiana Pinheiro, economista-chefe do BNP Paribas Asset Management. Obrigada.